Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer enorme estarmos na presença de Deus e estudarmos essa lição preciosa. Essa, na verdade, é uma lição que está fundamentada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 13. É uma lição preciosa porque vai tratar justamente dessa unidade ou dessa união cósmica que ocorre entre a Igreja e o Senhor Jesus Cristo. É muito preciosa porque esta questão da unidade, quantas guerras, quantos horrores, quantas calamidades e atrocidades já ocorreram ao longo da história da humanidade, porque não houve e dificilmente há esta unidade e sempre as diferenças, seja de classe, seja de etnia, de raça, gerou muitas e muitas vezes muitas opressões de um grupo étnico sobre outro, uma classe social sobre outro. Às vezes também há dicotomias e separações de gênero, uma opressão no caso de homens sobre as mulheres. Existe, na verdade, uma tentativa humana de encontrar um equilíbrio, uma harmonia entre povos diferentes, mas aqui nós vemos na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, esta lição preciosa que vai tratar desse plano, desse projeto de Deus, que é a unidade entre judeus e gentios e a unidade entre desses dois povos, desta unidade entre judeus e gentios também com o próprio Senhor Jesus Cristo. É uma lição preciosa que nós iremos então estudar. Houve-se já muitas tentativas de pessoas buscando encontrar esse equilíbrio, essa harmonia aqui na Terra. Se a gente tomar, por exemplo, o comunismo como exemplo, o projeto comunista de fazer, na verdade, uma sociedade em que não há mais injustiça social, em que não há mais essa desigualdade tão gritante que existe na sociedade, nada mais é do que uma tentativa humana de suprimir, de acabar com essas desigualdades. Mas nós sabemos que esses projetos, por mais que tenham intenções boas para melhorar a condição humana, para que as pessoas alcancem uma emancipação, para que as pessoas alcancem uma liberdade, na verdade elas não podem se concretizar porque o estado pecaminoso do homem é muito grande e o impede, na verdade, de viver em harmonia. Mas quando Deus entra na história de um povo, de uma nação ou de um indivíduo, as coisas são diferentes. Pessoas são transformadas, nações inteiras são transformadas pelo poder do Evangelho. Então esse mistério que esteve oculto desde todas as gerações, desde todos os séculos e em todas as gerações, ele foi revelado a nós por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, é esse mistério revelado que nós vamos trabalhar. Esse mistério que Paulo disse que é Cristo em vós, a esperança da glória. A Igreja de Cristo é esse mistério revelado, esse mistério que estava oculto desde os primórdios da humanidade, mas agora ele foi revelado no propósito de Deus, de congregar em Cristo todas as coisas e acabar com todas as divisões. Em Cristo Jesus não há mais judeu e nem gentio, todos somos apenas um em Cristo Jesus. Nós fomos batizados em um só corpo, nós fomos batizados em um só Espírito, portanto formamos um só corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, é uma lição tremenda, porque mesmo tudo que nós conhecemos acerca de Deus deve-se, na verdade, a essa revelação progressiva de Deus. Mas no Antigo Testamento, ou antes da vinda de Cristo, as pessoas, por mais que Deus já houvesse se manifestado de muitas formas, falado aos pais pelos profetas, mas mesmo assim as pessoas não tinham uma plena esperança de ter comunhão com Deus. É claro que os judeus
o povo de Israel, o povo eleito de Deus, tinha essa esperança. Mas nós, que não éramos judeus, não tínhamos essa esperança. Estávamos separados, né, da comunidade de Israel. Não tínhamos Deus aqui no mundo, vivíamos em desesperança. Todos os povos que viveram não tinham esperança de ter uma comunhão viva e real com Deus. É verdade que eles construíram deuses para si, para servirem, mas na verdade são obras humanas. Não retratam, na verdade, a realidade maravilhosa que nós temos, o privilégio que nós temos de nos curvarmos e de rendermos glória ao Senhor que criou os céus e a terra. Então Deus, Ele se revela ao longo da história, mas essa revelação de Deus, ela é progressiva. Deus, Ele falou, né, mesmo o homem tendo pecado, Adão e Eva pecaram, e se afastaram da presença de Deus, mas mesmo assim a graça de Deus esteve sobre Adão, dizendo que ele não iria aniquilar completamente aquilo que ele havia prometido. Deus havia estabelecido um pacto com a humanidade quando ele criou, dizendo a ele que o homem deveria ter uma relação espiritual com Deus, deveria ter também uma relação com todo o cosmos, né, com todo o universo, deveria também ter uma relação pessoal ou uma relação social também com a sua companheira que Deus havia dado ao homem. Vejam lá que coisa maravilhosa, mesmo o homem estando em desobediência, Deus não se afasta completamente do homem. Deus sempre vai ter um grupo de pessoas, um remanescente fiel para proclamar, né, e cumprir, na verdade, os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. O pecado lá no Éden não pôde frustrar os planos de Deus, porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Quando uma coisa já começa, Ele já sabe qual é o fim. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus todo-poderoso. É um Deus que nos conhece. É um Deus que os seus planos não podem ser frustrados. E nós vamos estudar nessa lição, sabe, que o plano de Deus para salvar a humanidade, para arrebanhar um povo que seja um povo especial, um povo que seja um povo zeloso. Esse plano não pode ser frustrado, mesmo que se levantem calamidades, mesmo que venham epidemias, mesmo que venham perseguições, mesmo que haja divisões e esfriamento, mas sempre haverá um povo fiel, sempre haverá um povo que será fiel ao Senhor nosso Deus, porque é Ele mesmo que tem cuidado de nós, é Ele mesmo que tem cuidado de você, é Ele mesmo que tem nos preservado do maligno. Então, por isso, nós podemos adorar ao Senhor. Olha, nessa lição de hoje nós vamos estudar que, num primeiro momento, o ministério, esse mistério de Cristo, esse mistério de Cristo esteve oculto na antiga aliança. As pessoas, como eu disse, elas tinham, na verdade, já revelações da parte de Deus e promessas da parte de Deus. Nós vemos como é o caso que aconteceu com o patriarca Abraão. Ele teve uma promessa maravilhosa da parte de Deus. Deus prometeu a ele que dele, de Abraão, faria uma grande nação, dele surgiriam reis, dele surgiriam povos e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. Mas mesmo lá no Antigo Testamento, esse mistério, sabe, essa unidade e essa união cósmica entre Cristo e a igreja, entre Cristo e um povo especial aqui, não um povo, por exemplo, porque Deus sempre teve um povo aqui especial, né? Teve os seus fiéis aqui, como foi o povo de Israel, o povo separado, mas agora esse projeto ele se amplia para de muitos povos formar apenas um povo, de muitas nações formar apenas um povo santo, um povo zeloso, um povo de boas obras que glorifica o nome do Senhor Jesus. Olha, mas o que vem a ser esse mistério que a Bíblia diz, esse mistério de Cristo, ou esse mistério das insondáveis riquezas de Cristo? Esse mistério,
O termo bíblico não designa, às vezes, aquela ideia como algo misterioso, como algo enigmático que nós, porventura, tenhamos aqui na nossa língua portuguesa ou no senso comum. Eu me lembro, quando era criança, de uma novela chamada Roque Santeiro, e cantava-se na abertura daquela novela, e naquela época eu digo a vocês que as novelas não eram essa calamidade que é hoje, mas existiam muitas novelas que naquela época eram boas. E ao iniciar aquela novela, sempre uma música de José Ramalho era cantada, e ela se tratava, na verdade, dos mistérios da meia-noite, e passava ali uma imagem, então, de um lobisomem, de uma lua, uivando, porque é o tema, na verdade, daquela novela. Um pano de fundo era, então, esse mistério. Algo parece enigmático, mas o mistério aqui na Bíblia não trata, sabe, de algum sofisma ou de algum tipo de conhecimento que as pessoas só podem ter a partir de uma dada iniciação. Apenas para as pessoas escolhidas, apenas para as pessoas que são iniciadas, apenas para uma elite intelectual. Não é assim, não é como na maçonaria, que as pessoas ficam envoltas em segredos e elas vão subindo de nível até alcançar talvez níveis e conhecimentos mais avançados. O mistério aqui de Cristo Jesus, o mistério aqui bíblico, não é isso. Trata-se apenas de algo que estava oculto, de algo que estava encoberto e foi revelado a nós. É verdade que já havia promessas para o povo de Israel, mas ainda faltava eles entenderem como esse mistério, como Deus abençoaria todas as famílias da terra, porque essa foi uma dificuldade que os judeus sempre tiveram no relacionamento com os outros povos, com os gentios, porque eles sempre tinham em mente que os gentios eram pessoas idólatras. Eles chamavam os gentios de incircuncisos, porque apenas o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, tinha a marca da circuncisão na sua vida, na sua carne. Então eles tratavam, na verdade, todos os gentios como pessoas incircuncisas, como pessoas que estavam alienadas de Deus e que os judeus não poderiam se misturar. Nós vimos isso na dificuldade que Jonas teve em pregar a Nínive. Jonas foi relutante porque ele sabia que ele iria pregar a um povo, de fato, um povo perverso. Então, a relutância dele, até que Deus teve que tratar com Jonas para que ele pudesse, então, levar a palavra de Deus, levar os oráculos de Deus, levar também uma palavra de justiça e de juízo contra os ninivitas. E quando ele levou a palavra de Deus, aqueles pecadores se arrependeram. Aquela história, aquele episódio lá no Antigo Testamento já é também uma espécie de vislumbre do que Deus iria fazer com todos os gentios, né? Todos aqueles, obviamente, que crescem em Cristo Jesus. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui, né, nessa lição de hoje, a lição de número 9, que trata então dessa unidade, desse mistério da unidade que é revelada, essa unidade entre judeus e gentios, e essa unidade também entre esses dois grupos, formando um novo grupo, a Igreja do Senhor, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, é necessário nós entendermos também, como foi dito, que essa revelação de Deus é progressiva. Deus já havia falado de muitas formas, de muitas maneiras, mas por meio de sacrifícios, por meio de profecias, por meio, né, de vários cerimoniais. Mas agora Ele se revela plenamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem um tópico aqui da lição, na primeira parte, que trata então do mistério, a relação entre o mistério de Cristo e os profetas da antiga aliança. Como foi dito, havia muitas promessas aos gentios, mas mesmo lá no Antigo Testamento, as pessoas
né, não houve jamais menção da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que houvesse esta promessa por parte dos profetas, por mais que Deus já havia prometido abençoar todas as famílias da terra, mas mesmo assim Ele deixou claro que lá na Bíblia nós não encontramos nenhuma maneira, no Antigo Testamento, na Bíblia também, né, no caso lá dos israelitas, do povo judeu, não havia nenhuma menção da igreja. Por isso também que a igreja é esse mistério revelado. Além disso, havia um preconceito e um legalismo muito grande por parte dos judeus para com os gentios. Como aconteceu com o caso de Jonas que eu mencionei, aconteceu também com o apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo ele foi preso, obviamente que não apenas por isso, mas sobretudo porque ele pregava aos gentios. Ele anunciava, o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou a Israel, o Deus que chamou a Jacó, mas Paulo ele levava esse Deus que na ótica dos israelitas, os judeus, era única e exclusivamente dos judeus. Agora ele leva também para os gentios. Veja lá, quando ele vai ser preso lá em Jerusalém, ele discursa, ele conta o que aconteceu, mas quando ele diz que ele que ele foi comissionado por Deus a levar a palavra do Senhor até os gentios, os judeus então que estavam ouvindo, em Atos, Lucas registra em Atos que as pessoas o ouviram até esse ponto. E então disseram que, olha, não viva tal homem sobre a face da terra, é necessário que ele morra. Aí a gente percebe que houve então, esse foi talvez o ponto decisivo, quando Paulo, sendo um judeu, ele diz que recebeu o comissionamento para levar a palavra de Deus às nações gentias. Uma lição interessante que nós precisamos aprender também desse texto, que está baseado, como eu disse, em Efésios capítulo 3, do versículo 1 até o 3, é que na primeira parte desse texto, do versículo 1 até o 6, está falando então do mistério revelado. Esse mistério, então, que trata dessa união cósmica entre judeus e gentios e desses dois povos, ou de uma multirracialidade de povos formando um só povo, a Igreja do Senhor, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 1 é muito interessante porque ele diz assim, olha, por esta causa, Paulo está dizendo, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. É muito interessante e é claro que ninguém começa dizendo uma frase como essa, né? Por esta causa. Nós só falamos isso porque, obviamente, diz respeito àquilo que ele já falou no capítulo 2, que é justamente essa união entre judeus e gentios. Os judeus estavam separados de Deus, mas agora, pelo sacrifício vicário de Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, não havia mais barreira de separação. Eles agora, de dois povos, se tornaram apenas um povo. Agora, antes eles não tinham esperança no mundo, antes eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, mas agora eles formam apenas um povo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo também, é interessante que ele faz menção do que se trata esse mistério e ele chama a atenção para esse fato que Paulo se considerava um prisioneiro de Cristo. Paulo estava preso, é bem provável, em Roma, mas ele não se considerava um prisioneiro, por exemplo, de Nero, que era o imperador de Roma. Ele não se considerava um preso de Roma, mas ele se considerava o preso de Cristo, um prisioneiro de Cristo, porque ele sabia sofrer por Cristo. Ele sabia que mesmo as cadeias não podiam impedir o Evangelho. Na verdade, ele foi aprisionado fisicamente,
mas essas cadeias físicas do apóstolo Paulo não pôde conter o Evangelho, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é poderoso, é o poder de Deus para a destruição de fortalezas, o poder de Deus para a salvação de almas. Esse é o poder do Evangelho, onde ele chega, ele transforma, onde ele chega a mudanças de vida, onde ele chega a arrependimento de pecados, porque o Evangelho do Senhor Jesus é poderoso. Sabe, se você não tem aceitado ainda Cristo como Senhor e Salvador, você precisa aceitá-lo, porque Ele deseja salvar a sua alma, Ele deseja curar as suas feridas, Ele deseja curar a sua alma, curar todas as tuas enfermidades, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Paulo, então, ele era prisioneiro de Cristo, ele não se envergonhava de Cristo e ele também, enquanto prisioneiro, ele não apenas não se envergonhava de Cristo, mas ele também nos convida a não nos envergonharmos também de Cristo. Foi o que ele disse a Timóteo. Ele dizendo a Timóteo, ele disse: olha, tu, pois, meu filho, sofre comigo as aflições de Cristo Jesus como um bom soldado. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Não importa o que esteja acontecendo, não importa quem está te perseguindo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo, porque todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão e padecerão perseguições. Então a perseguição, as prisões, elas fazem parte da vida cristã, mas Paulo não se envergonhava do Evangelho, ele não se envergonhava das cadeias, porque ele sabia que tudo aquilo redundava para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante também que ele não apenas se colocava como prisioneiro de Cristo Jesus, mas ele também sabia que ele era prisioneiro por causa dos gentios, ou pela causa dos gentios, porque ele se dispôs a cumprir o Evangelho, a anunciar o Evangelho. Ele sabia que ele foi chamado por Deus para anunciar o Evangelho a todas as nações, a todas as tribos, da mesma forma que eu, da mesma forma que você, somos também comissionados por Deus a levar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos aqueles que não creem, não creram ainda, a todos aqueles que ainda não confessaram o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Olha, o versículo 2 diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco foi dado. E o versículo 3 diz assim: como me foi este mistério manifestado, pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Paulo aqui faz uma declaração, aliás, duas declarações muito importantes. É que o que ele recebeu da parte de Deus. Ele foi comissionado como apóstolo, ele foi chamado para ser apóstolo por Deus e não por homem. Ele foi chamado também pela graça de Deus. Pela graça de Deus, foi o próprio Deus que o constituiu, sabe, como apóstolo dos gentios. Não foi por mérito, da mesma forma também que nós não fomos salvos por méritos, da mesma forma que somos chamados também para a obra de Cristo, não por nosso mérito, mas é pela graça de Deus. E essa graça de Deus também concedeu a ele revelação divina. A Bíblia diz então aqui, Paulo está dizendo que, olha, foi por revelação, não foi por artifício humano, não foi por sabedoria ou inteligência humana, mas ele recebeu diretamente de Deus aquilo também que ele nos transmitiu. Então isso também é muito importante, porque a nossa fé está fundamentada, sabe, na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos receberam da parte de Deus, sabe, os oráculos de Deus,
os mistérios de Deus e Ele revelou a nós nas Escrituras. Agora o que nós precisamos é proclamar, é pregar, não a partir de uma revelação que não está na própria Bíblia, que está fora, por exemplo, da Bíblia, que vem dos nossos devaneios e sonhos, mas nós precisamos anunciar aquilo que já foi dado não apenas ao apóstolo Paulo, mas a todos os profetas, a todos os apóstolos. Veja o versículo 4, o que diz: pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Olha lá, Paulo tinha uma compreensão da profundidade das riquezas de Cristo, da sublimidade das riquezas de Cristo. Paulo tinha uma compreensão muito grande dos mistérios de Cristo, primeiramente porque ele conhecia Cristo, ele foi conhecido por Cristo, ele teve um encontro vivo com Cristo. E eu pergunto para você, você conhece a Cristo? Você conhece de fato e compreende as insondáveis riquezas de Cristo? É bem verdade que, num sentido talvez amplo, nenhum de nós tenhamos esse conhecimento, das profundezas das riquezas de Cristo. Mas nós não podemos nos conformar, dizer que nós não conseguimos estudar. Nós fomos chamados para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor te chama para você estudar, para você ler a sua palavra, para você se dedicar no ministério e no estudo da palavra de Deus, da mesma forma como você precisa também se dedicar no ministério da oração. Veja lá o versículo 5, o que Paulo está nos dizendo, o que a Bíblia está nos dizendo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Olha, nós já falamos sobre isso, que esses mistérios das insondáveis riquezas de Cristo, eles estavam ocultos desde os tempos antigos, desde os séculos passados, desde todos os séculos, mas agora ele foi revelado a nós. Como diz a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, eu gostaria de ler para você, que diz assim, olha, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Nenhuma profecia, nenhuma parte da Escritura foi produzida por vontade humana. Mas o que a Bíblia diz, que homens santos falaram da parte de Deus, inspirados por Deus. Então, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Da mesma forma, foi o que Paulo está dizendo aqui. Olha, esses mistérios, é verdade que eles não estavam completamente ocultos no antigamente. Então, essa palavra aqui, como agora foi revelado perfeitamente. Antes já havia sido revelado, mas apenas por meio de sombras, por meio de figuras. Agora nós temos uma revelação completa de Cristo. Agora não precisamos voltar aos rudimentos da fé. Agora nós podemos glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. Veja, vamos continuar, o versículo 6 diz assim, olha, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Veja aqui que nós temos três coisas aqui, Da mesma forma que os judeus, agora os gentios, eles são herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e agora nós, que antes éramos gentios, antes nós não tínhamos comunhão nem com Israel e nem com Deus, nem com Cristo Jesus, agora nós somos herdeiros, porque nós somos filhos, porque nós cremos no nosso Pai, porque cremos no Senhor Jesus e agora podemos nos aproximar do Deus Pai Todo-Poderoso como nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, agora podemos considerá-lo como Pai e Ele também nos trata como filhos.
E como filhos, agora nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós somos não apenas herdeiros, mas somos membros de uma mesma família, membros de um mesmo corpo. Por mais que um corpo tenha vários membros, mas todos eles são úteis para o funcionamento do corpo. Por mais que alguns tenham uma visibilidade maior, mas mesmo assim todos são importantes. Então, não importa a situação que você se encontra no corpo de Cristo, seja você olho, seja você nariz, seja você apenas um fio de cabelo, não importa, porque você é importante para o Senhor Jesus Cristo. Além disso, todos nós, judeus e gentios, enquanto igreja, nós temos as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja lá que o mistério de Deus foi revelado. O mistério de Deus é a própria igreja, mas foi revelada a nós. Na segunda parte desse texto agora, Paulo ele vai dizer, olha, o mistério foi revelado, mas esse mistério precisa ser compartilhado. Paulo ele foi comissionado por Deus para ser um porta-voz, né, da palavra de Deus aos gentios. Então ele começa no versículo 7 dizendo, olha, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Ninguém pode tomar essa honra de ser constituído ministro da parte de Deus, é somente Deus que concede. É Deus que concede e que chama os pastores e que dá pastores para as suas igrejas. Paulo foi feito ministro por Deus. Ele foi feito ministro também pela graça de Deus, porque como nós, ele não tinha mérito nenhum. Foi a graça de Deus. E essa graça não foi em vão, porque ela operou segundo o ministério do poder. É o poder de Deus. Paulo, onde ele chegava, ele levava o evangelho, um evangelho de autoridade, um evangelho de poder. Então ele diz, olha, a mim, o mínimo, o menor de todos os apóstolos, foi concedido essa graça de ser o porta-voz, essa graça de ser o veículo, o transmissor, aquele que vai levar a palavra de Deus, o Evangelho, às nações. Paulo, talvez o termo Paulo, no original grego, Paulo, significa pequeno. Diz a história que Paulo, ele era uma pessoa pequena. Talvez ele estava fazendo uma alusão também ao seu próprio tamanho. Claro que o significado esse é um significado também, talvez espiritual, porque como ele perseguiu antigamente a igreja de Deus, ele se considerava o menor de todos os apóstolos. Mas o apostolado dele não foi em vão. Ele mesmo considerando-se o menor, talvez o mais insignificante, ele operou eficazmente pela graça de Deus, transmitindo o Evangelho. Ele levou o Evangelho aonde o Evangelho não havia chegado até então. O versículo 9, ele diz, vejamos, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Paulo foi chamado para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho não apenas aos gentios, mas a judeus e a gentios. A todos, o ministério dele foi levar o Evangelho a todos. Onde ele chegava, começando dos judeus, ele anunciava a Cristo, ele pregava a Cristo, ele revelava a Cristo, ele mostrava Cristo por meio da sua própria vida. Porque a palavra aqui utilizada, ela dá essa ideia de revelação, essa ideia de iluminação. Paulo, então, quando ele chegava com o Evangelho iluminava, o Evangelho esclarecia, o Evangelho arrancava pessoas das trevas e trazia para a luz. Da mesma forma, quando nós pregamos hoje o Evangelho na sua fidelidade. Então, veja o versículo 10, nós já estamos encerrando. Ele diz, para que agora pela igreja multiforme, sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Olha, veja lá, é por meio da igreja, a sabedoria de Deus é proclamada e é conhecida também até nas regiões celestiais.
até mesmo os anjos, eles contemplam a sabedoria de Deus quando o Evangelho é proclamado por meio da sua igreja. Tem muitos mistérios que é verdade que nós não conhecemos, mas nós temos espectadores celestiais, sabe, principados e potestades, seja do bem ou do mal, mas eles ficam também encantados com a sabedoria de Deus, porque a igreja é essa multiforme sabedoria de Deus. O termo aqui original dá a entender que é multicolorida sabedoria de Deus, como se fosse um jardim florido com muitas flores de várias cores, ou então uma tapeçaria, uma obra-prima, né? Assim é a igreja, é a multiforme graça de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o propósito de Deus, de congregar em Cristo Jesus todas as coisas. A igreja tem um propósito histórico importantíssimo, porque ela foi planejada por Deus, ela foi edificada pelos apóstolos, ela foi inaugurada pelo Espírito Santo, ela é o corpo de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos valorizar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas hoje desprezando a igreja do Senhor, não valorizando aquilo que Deus constituiu como de suma importância. Tem pessoas querendo servir a Deus sem participar do seu corpo, querendo ter uma ligação como que direta com Deus, sem ter ligação direta também com os outros membros. Olha, nós precisamos ter muita cautela com esse tipo de prática, não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Nós precisamos nos congregar, nós precisamos fazer parte aqui na terra desta comunidade chamada Igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor em breve voltará para buscar a sua igreja. Veja o versículo 12, no qual nós temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Veja lá que Paulo ele começa esse capítulo dizendo que ele se considerava um prisioneiro de Cristo. Talvez os crentes, os irmãos ali de Éfeso estavam pensando, estavam talvez até duvidando ou talvez até com vergonha do apóstolo Paulo, mas veja como ele termina esse parágrafo bíblico no versículo 13, dizendo: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Olha como Paulo ele termina esse parágrafo bíblico da mesma forma como ele começou. Ele começou falando do seu sofrimento, das suas prisões, mas ele está chamando a atenção dos crentes ali de Éfeso, para que eles não pudessem desfalecer. Assim também nós não podemos desfalecer, mesmo que os dias tenham sido difíceis, mesmo que às vezes a renda tenha diminuído, mesmo às vezes que tenha faltado, às vezes, o nosso mantimento, mas mesmo assim nós precisamos permanecer fiel em Cristo, porque nós somos a igreja do Senhor, nós fomos edificados, plantados pelo Senhor, e o Senhor é a cabeça desse corpo. O Senhor voltará não para buscar indivíduos isolados, mas Ele voltará para buscar a sua igreja, e nós reinaremos com Ele reinaremos eternamente. Ele também, quando vier buscar a sua igreja, Ele restaurará todas as coisas. Não haverá mais separação, não haverá mais morte, não haverá, coisas ruins, não haverá mais epidemias, porque Ele prometeu buscar a sua igreja. Agora não há mais barreira. Agora nós não estamos mais alienados de Deus e nem separados da comunidade de Israel, porque agora nós somos o novo Israel, o Israel de Deus, a igreja de Deus, a quem Ele ama. Que Deus em Cristo te abençoe,
Que Deus em Cristo te fortaleça, persevere, fique firme em Cristo Jesus. Amém.